Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Domingo de Ramos, e aproveito para desejar para você, para toda a tua família, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, uma feliz, uma abençoada e uma profunda Semana Santa. Domingo de Ramos nos coloca nesse caminho a ser percorrido com Jesus, aonde criamos essa unidade com a espiritualidade cristã na nossa vida cotidiana hoje. Um caminho a ser feito, um caminho que começamos experimentando o deserto, as tentações e a fortaleza da fé para vencê-las. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O desafio do fortalecimento da nossa fé. Adentramos na experiência de Jesus para percorrer o caminho dele, inclusive o Calvário, na certeza que Ele está conosco. E a fortaleza e a esperança que nos move da ressurreição. A vida vencedora triunfa sobre a morte. A luz que ilumina qualquer escuridão. E essa fé que me anima diante de cada queda, diante de cada pesar da cruz, que me dá a certeza que esse Deus se fez um conosco para nos apontar o caminho. É interessante olhar o Evangelho de hoje, meditar o Evangelho de hoje e percebermos a riqueza de detalhes. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém mostra que o triunfo desse Deus, ele passa pela humildade, ele passa pela passividade, ele passa pela misericórdia. Um triunfo que não escolhe a violência, não escolhe a guerra, mas escolhe o trabalho, o esforço cotidiano. Esse trabalho de bastidores que não busca o holofote e a aclamação de ninguém, mas simplesmente tem o desejo de cumprir com toda a responsabilidade a vontade do Pai. Fato esse simbolizado no Evangelho de hoje, Jesus entrando em Jerusalém em um jumentinho. Símbolo do trabalho, da determinação, símbolo da paz, não da imponência, e esse símbolo de um trabalho simples, sem ser visto, mas que é capaz de arar toda a terra, é capaz de puxar todo o peso, na simplicidade, diferente se ele tivesse entrado num cavalo, todo triunfante, como era o símbolo da guerra, da conquista, da imponência, do trote. Até esse simbolismo, o Evangelho vai nos dizendo: o teu Messias, o nosso Deus, não escolheu a violência, não escolheu a glória humana, não escolheu a entrada triunfante da aclamação de alguém que vence a guerra pela imposição da força, não. O nosso Deus escolheu a simplicidade, escolheu a passividade para viver a esperança. E de fato arregaçou as mangas, podemos assim dizer no nosso linguajar, para trabalhar o seu melhor, para dar o seu melhor por você e por mim. E não desistiu. É esse amor teimoso, uma teimosia amorosa, belíssima, de demonstrar que nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, se encontra as maiores provas de amor a ser dado. E aí a gente começa a perceber que muitas pessoas se frustram porque esperam uma entrada triunfante, como esse retorno de guerreiros que venceram a guerra. Muitos gritam: Hosana ao filho de Davi. Muitos erguem os seus ramos, aclamam aqui e acolá e se frustram diante daquilo que vê, porque ainda não conseguiram enxergar Jesus como de fato Ele é. Por isso que depois, tão rapidamente, vão gritar: crucifica-o, porque ali se sentem frustrados, como se a expectativa deles com o Messias tivesse sido frustrada. Ou seja, queriam um Messias, buscavam um Deus, buscavam um Salvador segundo os seus moldes,
não conseguiram ver de fato quem Jesus era e que tipo de reino Jesus estava instaurando. Assim acontece conosco. Muitas vezes queremos algo que não é de fato a realidade que o próprio Cristo nos apresenta. Temos a tendência de colocar Jesus segundo aquilo que eu quero, não como Ele é. Percebe a grandeza dessa semana? Adentrarmos nessa busca, nessa identidade. E aqui cada vez mais ecoa forte a necessidade para que você diminua, para que o meu ego diminui, para que de fato o meu orgulho seja quebrado, para que Deus possa aparecer. E essa face de Deus revelada na simplicidade e na tranquilidade. E muitas vezes nós esperamos momentos estrondosos, milagres enormes, aparições fantásticas. E Deus mostra no Evangelho de hoje a simplicidade de um jumentinho, a passividade de um Messias que, ao invés de corresponder com a mesma moeda, mostra a força do amor. Que Deus nos dê essa graça de viver profundamente esta semana santa, abençoada e de conversão que iniciamos. Deus te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.